Bom dia, meus queridos alunos, bom dia, famílias. Vamos iniciar a nossa manhã de quinta-feira, hoje, dia 15 de outubro de 2020, com a nossa oração da manhã. E hoje, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor e eu vou estar fazendo a oração do professor. Dai-me, Senhor, o dom de ensinar. Dai-me esta graça que vem do amor. Mas antes de ensinar, Senhor, dai-me o dom de aprender, aprender a ensinar, aprender o amor de ensinar. Que o meu ensinar seja simples, humano e alegre, como o amor de aprender sempre. Que eu persevere mais no aprender do que no ensinar. Que minha sabedoria ilumine e não apenas brilhe. Que o meu saber não domine ninguém, mas leve a verdade. Que meus conhecimentos não produzam orgulho, mas cresçam e se abasteçam da humildade. Que minhas palavras não firam e nem sejam dissimuladas, mas animem as faces de quem procura luz. Que a minha voz nunca assuste, mas seja a pregação da esperança. Que eu aprenda que quem não me entende precisa ainda mais de mim, e que nunca lhe destine a presunção de ser melhor. Dá-me, Senhor, também a sabedoria do desaprender, para que eu possa trazer o novo, a esperança, e não ser um perpetuador das desilusões. Dai-me, Senhor, a sabedoria do aprender. Deixai-me ensinar para distribuir a sabedoria do amor. Amém. Vamos agora iniciar a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós estamos iniciando a nossa apostila do quarto bimestre e aqui nós vamos iniciar no capítulo 10, relato de uma aventura. Você vai conhecer um personagem que encantou o mundo, sonhador, apaixonado e espirituoso. Dom Quixote vai levá-lo para uma viagem de aventuras repleta de encantos. Então vamos aqui iniciar na página 6, relato de uma aventura. Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos uma estante, cheia de livros, aparentemente em uma biblioteca. E nós vamos ver aqui qual foi o maior livro de ficção que você já leu. Então você vai colocar aqui qual foi o maior livro de ficção que você já leu. Vocês sabiam que os livros de ficção também são chamados de romances? Embora nem todos, tratem de histórias de amor, mas eles também são chamados de romance, tá? Os livros de ficção. Então veja qual foi o maior livro de ficção que você já leu e coloque aqui. Como foi sua experiência ao ler esse livro? O que geralmente esperamos encontrar em um livro de ficção? Bom, pessoal, é esperado que a gente encontre em um livro de ficção uma boa história, e uma experiência que envolva principalmente diversão e entretenimento, romance, aventuras, entre outros, tá bom? E neles também nós encontramos algum tipo de conhecimento. De que outra forma são chamados os livros de ficção? Bom, eu já disse ali, os livros de ficção também são chamados de romance. Continuando aqui, clique no texto Romance, página 7. Leia um trecho de um romance, O Cavaleiro do Sonho. Então, fiquem atentos, me acompanhem na apostila de vocês, tá? É esse texto aqui. Em um lugar da Espanha, cujo nome ninguém lembra, mas ficava numa região chamada Mancha. Há uns 400 anos vivia um fidalgo empobrecido. Tinha uma lança e um escudo velhos, herdados de algum tataravô, um cachorro magrelo e um cavalo esquelético, desses que eram chamados de rocim. Às vezes nem tinha muito o que comer, só uma sopa rala, um pedaço de chouriço ou carne, um mexidinho de ovos com sobras da véspera. E com isso, lá se ia a maior parte de seu dinheiro. Vivia com uma governanta e uma sobrinha. Dormia pouco, lia muito.
Ninguém sabe direito o nome dele, mas ficou conhecido como Dom Quixote. Porém, uma coisa preciosa ele tinha: livros. Era capaz de vender um campo ou toda a colheita para aumentar a biblioteca. Quase toda de romances de cavalaria, aquelas histórias maravilhosas de cavaleiros andantes que saíam pelo mundo, salvando donzelas, protegendo os fracos, combatendo dragões, bruxas, gigantes e feiticeiros para defender o que precisavam de socorro. O fidalgo falava em tudo isso como se esse mundo dos livros fosse vivo, real, existisse à sua volta. Como diziam todos, vivia delirando e parecia um maluco. Um belo dia teve uma ideia. Achava que esses heróis da cavalaria estavam fazendo muita falta para consertar o mundo. Resolveu que essa era sua vocação, seguir o seu sonho e virar cavaleiro andante. Decidiu chamar-se Dom Quixote de La Mancha e, lembrando-se de Aldonça Lourenço, uma robusta camponesa dos arredores que certa vez achara bonita, pensou que a moça devia ser uma princesa disfarçada e só podia se chamar Dulcinea. Ia ser sua amada e inspiradora. O novo cavaleiro não precisou ir muito longe para ouvir gritos de socorro. Um menino amarrado numa árvore estava sendo espancado por um brutamontes. Parai imediatamente, ordenou ele. O sujeito explicou que o garoto trabalhava para ele, devia tomar conta de suas ovelhas, mas todos os dias perdia algumas, estava levando uma surra para aprender. Soltai-o agora mesmo, ou pagareis com a vida. O homem ficou com medo e soltou o menino, que aproveitou e reclamou que precisava receber uns salários atrasados. O cavaleiro mandou pagar e o grandalhão jurou que ia fazer isso. Depois, Dom Quixote se afastou, todo feliz por ter consertado uma injustiça. Nem viu que, logo que sumiu ao longe, o grandalhão amarrou o garoto outra vez. Mais adiante, Dom Quixote encontrou uns mercadores. Cismou de exigir que fossem a Toboso fazer uma homenagem a Dulcinea. Primeiro riram dele, depois se zangaram. Acabaram lhe dando uma surra, que o deixou caído na estrada. Um lavrador de sua aldeia passou por ali, o reconheceu e o levou de volta. A sobrinha e a governanta, aflitas, cuidaram dele, que delirava e explicava que caíra do cavalo ao enfrentar 10 gigantes. As duas achavam que a culpa de tudo era dos romances de cavalaria e pediram ajuda ao padre e ao barbeiro da aldeia. Eles aproveitaram que o fidalgo estava de cama, fizeram uma fogueira com os livros e ergueram uma parede no lugar onde antes havia a porta da biblioteca, dizendo que um feiticeiro acabara com ela. Ninguém me derrotará, pensou Dom Quixote, mas me falta algo que todo cavaleiro tem, um escudeiro. Quando melhorou, falou com um lavrador, seu vizinho, o gorducho Sancho Pança. Venha que eu vou lhe dar o governo da primeira ilha que conquistar. O outro acreditou, preparou seu burrico e se aprontou para segui-lo, sonhando com uma ilha. E um belo dia a dupla partiu sem ninguém ver. Era engraçado ver aqueles dois. Um era magrelo e comprido, num cavalo ossudo. O outro era gorducho e baixinho, num burrico pequeno. Um era nobre e tinha lido um monte de livros. O outro era lavrador e analfabeto. Lado a lado, cavalgando pelas estradas, iam conversando e ficando amigos. Uma das maiores amizades que já se viu. Isso não quer dizer
que eles concordassem sempre, muito pelo contrário. Um dia, por exemplo, chegaram a um campo onde havia uns 40 moinhos de vento. Vês a minha sorte, Sancho? Vês a minha sorte, Sancho? Vou livrar o mundo desses malvados. Veja como giram os braços me provocando. Gigantes, senhor? Braços? São apenas uns moinhos de vento, girando as pás, discordou Sancho tranquilo. Não adiantou. Dom Quixote já investia contra os moinhos, a todo galope, de lança em punho e ameaçando. Covardes, não fujais, não levanteis os braços pedindo clemência. Sou apenas um cavaleiro, mas vou liquidá-los. Nunca mais maltrateis os indefesos. Arremeteu, fincou a lança numa das pás e lá se foi pelos ares, jogado longe pela força do vento. Sancho correu para acudi-lo. Eu não disse que eram apenas moinhos? Muitas aventuras e muitas surras depois, Sancho Pança já dera até um novo nome para o seu amo. Olhando para ele, todo machucado, abatido, de dente quebrado, chamou-o de o cavaleiro da triste figura. Dom Quixote gostou do nome e o adotou. Então, pessoal, esse daqui é apenas um trecho, né? Um trecho do romance O Cavaleiro do Sonho. Agora vocês vão estar respondendo essas questões aqui. Onde Dom Quixote morava? Então, vocês vão pesquisar aí e responder, né? Com quem ele morava? Tá? Está tudo no texto. Copie do texto o trecho que fala sobre a alimentação de Dom Quixote. Como era a alimentação dele? Era boa? Então, você vai colocar ali tudo que ele comia, tá? Se era boa, se não era. Número 5, página 11. Qual era a coisa mais preciosa na vida para Dom Quixote? Número 6. De que tipo de livros ele mais gostava? 7. Por que você acha que os livros eram tão importantes para Dom Quixote? 8. Por que Dom Quixote resolveu se tornar um cavaleiro andante? 9. Quem era Dulcinea? 10. Para a sobrinha e a governanta, de quem era a culpa das atitudes de Dom Quixote? 11. Que atitude elas tomaram em relação a isso? Qual a atitude que elas tomaram em relação a isso? 12. Página 12. O que Dom Quixote fez quando melhorou? 13. Por que era engraçado ver Dom Quixote e Sancho Pança juntos? Por que era engraçado? Está lá tudo no texto, né, gente? 14. Que nome Dom Quixote adotou? 15. Dom Quixote atacou os moinhos de vento pensando que eram gigantes, mesmo alertado por Sancho Pança. Destaque os elementos no material de apoio e componha essa cena no espaço abaixo. Então aqui, pessoal, nós temos apenas uma paisagem. Então vocês vão lá no material de apoio, vão encontrar lá alguns elementos, vocês vão recortar e colar aqui no espaço, certo? Vamos lá então para ver esses materiais, esses elementos, né? Então aqui nós temos os elementos, estão aqui, ó. Dom Quixote e Moinho de Vento. Então vocês vão destacar essas 3 imagens aqui que vocês estão vendo e vão colocar aqui, tá? Compor essa cena com a cena da página 12 com essas 3 imagens aqui. Tá bom, pessoal? Então façam tudo com bastante atenção. As questões é só pesquisar no texto que estão todas as respostas ali, certo? Tenham todos um bom dia e voltaremos em seguida com a nossa próxima aula. Até mais!